Vamos dar continuidade a esse extraordinário capítulo da Bíblia. E essa estátua, de ouro na planície de Dura, tentando nos atrair para a sua adoração. Pois bem, estamos no capítulo 3, um paralelo com Apocalipse 13, e agora 3 jovens não se prostram. Daniel, capítulo 3, versículos 8 a 12, fala de que esses jovens, eles não se prostraram. E então o rei ofereceu a eles uma segunda chance. Olha o que disse o rei para eles no capítulo 3, versos 13 a 15. Leia comigo, 3, 13 a 15. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra, esses são os nomes babilônicos de Ananias, Misael e Azarias. O rei mandou chamar esses 3 jovens e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos deuses nem adorais a imagem de ouro que levantei? Veja aqui que está associada aqui a adoração da imagem com deuses. Está vendo como está claro para eles que envolvia idolatria, adorar outros deuses? E o rei então faz uma pergunta: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta e do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis ao mesmo instante, ou no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E o rei termina com uma pergunta. Qual é a pergunta? E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Nabucodonosor já havia esquecido de que aquele Deus que revelara o sonho, que revela mistérios, era o Deus desses jovens. Ele já havia se esquecido. E então os 3 jovens deram uma resposta corajosa para o rei. Qual foi a resposta que eles deram? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que resposta corajosa! Você já pensou, você diante do maior monarca do mundo, diante de uma multidão que havia se prostrado? Se vocês não se prostrarem, vocês vão parar na fornalha. E a resposta desses jovens foi: nós não vamos prostrar-nos. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar, ele vai livrar. Mas se ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos adorar, ainda que nós morramos. Você percebe o tipo de jovem que havia aqui? Quem eram esses jovens? Que extraordinário! Ellen G. White, no livro Educação, na página 56, ela escreveu um pensamento muito interessante. Ela disse assim: a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma
sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. É esse tipo de homem que a Bíblia quer que eu e você seja. É esse tipo de cristão que é o exemplo para mim e para você. Pessoas fiéis a Deus, independente da circunstância. Parece muito fácil servir a Deus quando as coisas vão bem, não? Quando tudo caminha bem, é fácil ser cristão. E alguns querem serem cristãos e são cristãos até que a prova venha. Mas quando chega a prova, logo desistem. A palavra de Deus nos desafia a sermos cristãos sinceros, honestos, homens de fibra, mulheres de fibra, fiéis ao dever, como a bússola o é ao polo. É esse o conselho para nós. E eles ficaram firmes nessa posição. O que aconteceu então? Os jovens, pela sua fidelidade, foram lançados na fornalha de fogo ardente, que por ordem do rei havia sido aumentada 7 vezes mais. Agora o que aconteceu? Olha o que diz o versículo 24 do capítulo 3. Daniel 3, 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Olha que extraordinário. Os 3 jovens foram amarrados e jogados dentro da fornalha, que estava aquecida 7 vezes mais. E enquanto todos esperavam que o fogo os consumisse, o rei olha para dentro da fornalha e existem 4 jovens, ou 4 pessoas, caminhando entre o fogo. E o quarto que apareceu tem a semelhança do filho dos deuses. Interessante que na concepção de Nabucodonosor, ele tinha uma ideia de quem era um Deus, um filho de um Deus. E agora ele percebe que o Deus dos hebreus veio para ficar com eles. E de fato foi isso que aconteceu. A única coisa que queimou naquela fornalha foram as cordas que amarraram os jovens. A roupa não queimou, as coberturas não queimaram, nem cheiro de fumaça havia neles. Nada foi afetado, a não ser as cordas com que eles foram amarrados, porque agora eles estavam andando dentro da fornalha. Que história extraordinária! Deus recompensou a fidelidade desses jovens. Deus sempre recompensará a nossa fidelidade em meio às provas. E olha a linda promessa que Ele nos faz em Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Esta é a promessa de Deus para todos os filhos quando eles são provados. E hoje, não somos muitas vezes provados como foram esses jovens? Não somos muitas vezes desafiados diante das circunstâncias da vida? Você que está me assistindo agora, você que crê nesse livro como inspirado a palavra de Deus e tem buscado pautar sua fé por aqui, quantas vezes, jovem, você tem sido desafiado? Desafiado a viver e a agir como o mundo age, mas você sabe que pela palavra está errado. E você muitas vezes passa pela fornalha da provação. Nós aprendemos aqui já
de que existem certos alimentos que não devem ser ingeridos. Quão difícil é, quando estamos diante de uma mesa, dizer não para esses tipos de alimentos. Há certas bebidas que o mundo oferece aí fora que não fazem bem para nós. Quão difícil é viver sem usar essas coisas. O mundo hoje prega um estilo de vida diferente daquilo que a Bíblia ensina. Nós estamos vivendo na contramarcha da humanidade, porque os princípios que a palavra de Deus exalta, eles não são seguidos. As pessoas querem viver ao seu bel prazer. As pessoas querem apenas aquilo que traz satisfação e alegria. Não querem compromisso com o sagrado, com o religioso. Ou quando falamos em religião, esperam uma religião fácil, de caminho largo, onde não há exigência, onde você pode continuar sendo sempre a pessoa que foi e ainda ser chamado de cristão. A religião da Bíblia, a religião de Cristo, é a religião que nos mostra que quando formos escolher ser fiéis, quando escolhemos ser fiéis, nós passamos por provas. Fornalhas estarão diante de nós. Mas sabe qual é a promessa dele? Eu vou estar com vocês. A prova pode ser grande, mas eu vou estar com vocês. Talvez você esteja vivendo um momento na sua vida onde você tem sido severamente provado por sua fé. Saiba que a fornalha vai passar. Se você permanecer firme, você sentirá a presença de Deus. Jesus vai caminhar para o seu lado, assim como caminhou na direção de Ananias, Misael e Azarias. Jesus vai impedir que as circunstâncias ruins te afetem. Ele fará um milagre, porque Ele é o Deus dos milagres. Agora, uma coisa precisa acontecer. Eu preciso ter a mesma firmeza que esses jovens tiveram. Se o nosso Deus quiser livrar, disseram para o rei, Ele vai nos livrar. Ele tem poder para isso. Mas se Ele não quiser, sabe o que isso significa? A oração do Senhor. Faça a tua vontade e não a minha. Isso é cristianismo. É colocar a nossa vontade em submissão à vontade de Deus. E quando eu escolho ser cristão e pautar a minha vida por esse livro, é impossível querer fazer a minha própria vontade. A vontade de Deus deve imperar, mesmo diante das provas. E agora, diante dessa linda história, qual será a postura que nós vamos assumir frente aos desafios da vida? Temo confessar a maneira que vivi. Eu almejava ser perfeito pra vida eterna atingir. Mas Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou o grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é luz na escuridão. Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão. Agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça vem a vitória, confiando em seu poder. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus.
Apocalipse, capítulo 13, verso 15. Assim diz a palavra profética. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Nós iremos entrar em detalhes em nossos estudos posteriores. Por hoje, uma imagem voltará a ser erguida nessa terra. Um poder vai levar os habitantes da terra a querer adorar essa imagem. E eu e você teremos que tomar uma posição. Adorar ou não essa imagem significa obedecer ou não. Significa adorar o Deus verdadeiro ou aquele que se coloca no lugar de Deus, o anticristo. E nós teremos que tomar uma posição. Quando tomamos decisões na nossa experiência religiosa hoje, nós estamos nos preparando para os eventos futuros. E quem é fiel no pouco, será fiel um dia no muito. Mas se eu não estou acostumado a ser fiel nas pequenas coisas, quando as grandes provas vierem, eu serei pego de surpresa. Que Deus nos abençoe e nos conceda de tomarmos a decisão hoje de sermos fiéis a Deus, ainda que caiam os céus. Semana que vem estaremos juntos para o capítulo 4 de Daniel. Estudaremos dos palácios ao pasto, a experiência de Nabucodonosor e como terminou a história desse monarca do passado. Eu espero por você em nosso próximo encontro.